Bora lá? Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Seguimos o nosso especial com a Cris Acosta. Gente, 5º episódio para você que está chegando agora aqui. Já fica a minha dica para você. No nosso canal no YouTube tem uma playlist incrível com todos os episódios. E para você que está ouvindo a gente no Spotify, é só procurar aí na nossa listinha com todos os nossos episódios, que fica a minha dica para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a comunicação do líder com os seus liderados. Pessoal, eu sou o Bruno Loureiro, sou o host do Dream Podcast e hoje eu vou conversar com a Cris Acosta, que ela é palestrante e consultora empresarial. Cris, muito obrigado por aceitar o convite. Mais um episódio incrível, cheio de insights com você. Com certeza, é um prazer novamente estar aqui, Bruno. Adoro o Dream Podcast, eu sou fã, sou ouvinte assídua e sempre acrescentando coisas importantes no nosso dia a dia. Cris, sim. Eu acho que a gente não poderia começar de uma forma bem objetiva, que se não falar sobre a comunicação objetiva, né? Do líder, sim. Né? Do gerente, do diretor, do gestor, dono, né? Do dono da empresa. Eu não sei como que é a melhor pessoa forma. Que está à frente de uma equipe. Exatamente. Não é? Eu acho que a gente tem que falar aqui da comunicação objetiva do líder com seus colaboradores, né? Isso. Falta muito isso? Falta muito. Então aí eu vou começar o nosso bate-papo falando de uma estatística recente que chegou à conclusão seguinte, que 64%, isso mundo, tá? 64% das empresas no mundo tem uma falha na comunicação. E olha, eu vou falar nomes de empresas que não estão fora dessa lista. Nestlé, HP, IBM também sofrem por falha na comunicação. E aí um outro dado bem assim interessante, mais triste, que uma empresa de 100 funcionários, 100 pessoas, quando ela tem falha na comunicação, ela chega a perder $420 mil ano. Então a falha na comunicação numa empresa de até 100 pessoas perde quase $500 milhão. É muito alto o prejuízo. Estou falando só do prejuízo financeiro. Nós vamos falar ao longo desse bate-papo dos outros tipos de prejuízo. É muito alto o prejuízo financeiro quando a comunicação não é objetiva, quando a comunicação não flui dentro da empresa, quando líderes e liderados estão em sintonias diferentes, né? E por que a comunicação é uma grande vilã? Porque as pessoas não a usam de forma correta. As empresas, Bruno, elas têm dificuldade de entender que é preciso investir em comunicação. E como é que eu invisto em comunicação? É só em softwares, hardwares? Também, mas é investir nas pessoas que se comunicam dentro da empresa. E a gente sabe que a comunicação, ela começa pelo gestor. Para uma equipe saber o que deve ser feito, metas, filosofia da empresa, missão, visão e valores, quem é que tem que passar essa informação? Quem tem que se comunicar? É o líder. Como você falou, líder, gestor, empresário, dono da empresa, são as pessoas que estão à frente de uma equipe. E tem um papel crucial no desenvolvimento de uma boa comunicação dentro da empresa. Então, quando a gente fala de comunicação clara, objetiva, é uma comunicação que não tenha ruídos. É você falar exatamente aquilo que você tem de mensagem para passar. E aí está o grande gargalo. Aquilo que eu, Cris, quero passar para você e aquilo que de fato você entendeu. Uma coisa é a mensagem que eu quero passar. A outra coisa é a mensagem que você entendeu. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo. Eu quero dizer que você está de camiseta preta hoje. Eu quero dizer assim, Bruno, o preto fica muito bem em você. O que eu quis dizer? Que a cor preta combinou com você. Você pode entender que só a cor preta combina com você e a partir de hoje usar só o preto. Depende da forma que você está hoje, o seu sentimento, a sua emoção. Isso pode mexer com o seu emocional. Que eu acabei de fazer um elogio para você, mas você pode entender que então, as outras cores não ficam bem em mim. A Cris falou isso. Que o preto ficou bem em mim, quer dizer que então depende muito do emocional. Então, aquilo que eu falo, que eu tenho a intenção de falar, não necessariamente aquilo que você, Bruno, entende. E aí, aonde acontecem as grandes falhas de comunicação, os ruídos que a gente chama, e aonde a empresa ela deixa de se desenvolver, porque cai produtividade, o ambiente organizacional passa a ser um ambiente hostil, um ambiente de disputa, os times não se conversam, ou seja, numa empresa, eu tenho vários times trabalhando. Esses times têm que ter uma comunicação sadia porque é uma engrenagem, né? A organização. Cada time tem um papel, porém são engrenagens vivas. Uma engrenagem depende da outra para que a coisa aconteça. Se a comunicação entre os times não acontece, cai a produtividade,
ambiente se torna um ambiente hostil, um ambiente áspero, onde as pessoas não se gostam, não se falam. Isso é muito comum. Crise, de quem é a culpa? A gente não está procurando culpados, né? Mas a gente tem que olhar que, normalmente, quem está à frente de uma equipe é que tem que ter uma comunicação efetiva. Cris, o que é uma comunicação efetiva? É uma comunicação que sai da minha boca com uma intenção e chega até o meu ouvinte com o entendimento daquilo que eu falei, sem ruído. Sabe aquela coisa do telefone sem fio que você fala A, chega para o outro Z? E acaba causando o quê? Fofocas, acaba causando intrigas, discussões. Ah, mas eu não entendi isso. Ah, mas eu falei isso. Ah, você falou, mas eu não entendi. Aí o líder perde credibilidade. Então, assim, uma série de fatores somados fazem com que a comunicação, ela seja, ao invés de ser um elemento que une e que faz com que a empresa tenha produtividade alta, ele dispersa a equipe. Quando a comunicação não acontece, ela dispersa a equipe e faz com que esses ruídos se transformem em prejuízos, não só financeiros, mas emocionais, prejuízos de tempo. Eu perco tempo, a minha emoção fica abalada, a produtividade cai, gerando prejuízo para a empresa, gerando uma sensação de incapacidade da equipe. Ou seja, só coisas ruins vão acontecendo nessa bola de neve, que é uma comunicação não efetiva, né, Bruno? Eu acho que o grande problema desses ruídos é também, né, a disruptura da equipe, né? Onde que, exatamente, que cada um ou cada setor vai pensar no seu. Exatamente. E onde que quem paga o preço é a empresa. É a empresa. Sempre é assim, né? E como que hoje os líderes, os chefes, os gestores, gerentes, como que a gente poderia dizer que é a forma correta e objetiva de eles se comunicarem? Diálogo, Bruno. O que é comunicar? É tornar comum. Comum, né? É a ação de... A comunicação é a ação de tornar comum uma mensagem. Seja ela qual for. Hoje nós vamos trabalhar até às 20 horas. Amanhã vocês podem chegar às 8 horas. Vai ter um coquetel na empresa dia tal. A gente tem que bater tal meta. Não importa qual seja a mensagem. Quando eu comunico, eu torno comum uma informação. E o que está acontecendo nas empresas? 64% das empresas têm falha de comunicação. Elas não tornam comum aquilo que para os seus gestores é algo óbvio. Aquilo que é óbvio para você como gestor pode não ser para mim como seu liderado. Mas como que, exemplo, uma informação independente do segmento... Do teor. Transforma óbvio, vamos dizer assim, que para os liderados. Quando eu dialogo com eles. Então, por exemplo, eu vou fazer uma reunião com a meia dúzia de pessoas que eu lidero, com as 100 pessoas que eu lidero, e não é assim, fala pro Bruno tal coisa. Não, eu vou chamar todos no mesmo horário aí, vou colocar a mensagem que eu preciso passar, seja um comunicado, seja bater palmas para alguém que está aniversariando, não importa o que seja. Eu chamo toda a minha equipe no mesmo horário e ali eu passo a mensagem, ali eu comunico, né? Cris, mas isso é difícil porque as empresas muitas vezes não podem parar. Eu tenho meios, eu tenho instrumentos para usar para que essa comunicação chegue e eu, líder, tenho que checar se chegou. Ou seja, eu posso mandar para o WhatsApp da empresa, eu posso mandar para um canal de comunicação interno da empresa, né? Só que esse canal tem que ser supervisionado, ou seja, eu não pude chamar todos presencialmente porque a gente tem muito hoje a questão do home office, né? Não tem como chamar presencialmente. Ou eu posso fazer um meet, mas eu posso disponibilizar pelos canais de comunicação da empresa, não só um canal, eu posso usar vários canais ao mesmo tempo. E depois eu checar se todos ficaram cientes da informação e, caso haja dúvida, se colocar sempre à disposição. Eu sempre falo, Bruno, que a gente precisa, como líder, dar feedbacks para os nossos liderados. Então, vamos dizer, foi passada uma comunicação, né? Eu quero dizer qual é o caminho para se alcançar aquela meta. Será que todos realmente entenderam? Aí eu vou dizer assim, ao final da comunicação, seja ela presencial, seja ela por e-mail, seja ela por WhatsApp. Olha, se você não entendeu claramente aquilo que eu expliquei para vocês, eu estou à disposição, pode marcar um horário comigo que eu vou recebê-lo pessoalmente. Não existe essa abertura hoje. Porque aquilo que é óbvio para você, eu volto a repetir. A pessoa fala, pera lá, mas não entendeu? Como assim? Eu expliquei, tá óbvio, tá na cara. Aquilo que tá na cara para você é a dúvida do seu liderado. E os líderes, eles não têm a paciência primeiramente, de explicar e depois confirmar se a pessoa entendeu.
Então, falta feedback dentro da empresa. Tanto o feedback do líder indo ao encontro do seu liderado, quanto do liderado vindo ao encontro do líder. Por quê? Porque não há essa abertura. Muitas vezes o liderado tem medo do líder, porque o líder não é aberto, é uma pessoa grosseira, é uma pessoa que fala só uma vez, não fala a segunda. Quantos alunos eu tive, Bruno? O professor é um grande líder, né? Quantos alunos eu tive que, às vezes, eles temiam. Falavam, gente, alguém tem alguma dúvida? Vocês entenderam mesmo? Aí eles ficavam quietinhos. Eu falava, pera lá, tem de duas uma. Ou vocês são gênios, que sempre entendem tudo que eu falo, ou vocês estão com medo de perguntar. E aí eu fui entendendo que eles tinham medo, porque tinham outros professores que não davam essa abertura de questionamento, de tirar dúvidas. E aí o aluno, que ele acaba sendo treinado para não perguntar, qualquer outro professor que vinha e pedisse o feedback do aluno, ele se retraía com medo do professor ficar bravo, porque ele já explicou. Então você entende que parte da postura do líder, como que ele trabalha com a sua equipe no dia a dia, ele passa segurança, ele passa aquela verdade, eu gosto de ensinar, podem me perguntar, eu estou aqui e quero saber o feedback de vocês. Tem muito líder que não quer feedback. Ô Cris, é uma coisa que também existe, também é aquela pessoa que é um pouco mais acanhada, por às vezes falar na frente claro. dos companheiros também. Nesses casos, assim, é interessante do líder, ele faça também reuniões unilaterais com os líderes de cada setor da equipe? Sim, é bem legal. Então, mas aí isso, ele tem que ter... Aí sim, para eu sugerir... eu posso ser... A gente tem hierarquias dentro da empresa. Então, vamos supor que eu tenho a mesma hierarquia que você e com outro líder. Somos 3 na mesma hierarquia. Você é o gerente de financeiro, eu sou o gerente de pessoas, ou tu é o gerente de almoxarifado, vamos dizer assim. O gerente de marketing. A gente até pode propor, gente, vamos marcar uma reunião semanal, nós 3, algum de nós pode propor, vamos marcar pra gente poder saber o que tá acontecendo nas equipes, a gente poder trabalhar conjuntamente, mas o ideal é que o líder que está acima, ele solicite essas reuniões, porque o líder que está acima de nós, ele também tem que nos acompanhar para saber como é que nós estamos caminhando como líderes. Não, sim, mas foi essa a minha pergunta, se o líder que tá... O gestor que lidera esses líderes de cada setor. Ah, entendi. Ele tem que se preocupar duplamente nesse sentido, né? É interessante, você acha que, exemplo, uma empresa que tem 10 setores, ele tem 10 liderados que lideram, cada setor tem 50 pessoas. Você acha que é interessante que numa empresa, vamos dizer que trazer para um número menor que tem 2 setores, não sei. Tá. Além de fazer essas reuniões com a equipe, é interessante fazer esse acompanhamento 1 a 1? Sem dúvida. Tanto individualmente como em grupo mesmo. Porque eu sou a diretora-geral da empresa e eu tenho 10 liderados abaixo de mim. Eu tenho 10 chefes de setores. Tá? Eu preciso acompanhar como é que essas lideranças estão sendo feitas. Eu tenho que exercer o feedback também. Eu tenho que dar e receber feedbacks. Eu tenho que saber como cada líder está conseguindo o desempenho e a produtividade da sua equipe. Quais são os instrumentos que cada um tem usado para conseguir uma comunicação assertiva. O feedback que você fala, para quem não está muito a par do assunto, seria o quê? A devolutiva. É assim, eu chego pro meu equipe, gente, olha, eu pedi para vocês fazerem tal coisa, vocês entenderam? Ó, pessoal, eu tô percebendo... Eu vou te dar um exemplo, o outro exemplo, como professora. Eu dava a minha prova e na semana seguinte eu corrigia a prova junto com os alunos. Eu já tinha corrigido a prova individual de cada um e eu jogava na lousa a explicação de cada exercício que eu tinha pedido pro aluno fazer. Por quê? Porque eu verificava naquele momento aonde estava a dúvida deles. Ou seja, era um feedback. Eu jogava a correção e eles tinham, naquele momento, condição de falar, professora, realmente aí eu não entendi. Você pode explicar de novo? E assim é o feedback das empresas. Quando eu passo uma tarefa para os meus liderados, viro as costas e acho que eles vão fazer tudo certinho, eu posso ter uma surpresa desagradável, porque eu não acompanhei. Eu não vou chegar, pessoal, tá dando certo? Ó, tô percebendo que aqui vocês estão com dificuldade. Ó, não é esse caminho, vocês entenderam errado. Vamos lá, onde é que vocês estão com dúvidas? Isso é o líder verdadeiro. É aquele que está no barco junto com seus liderados. Ele não solta o remo em nenhum momento. Muitas vezes ele observa. Pra quê? Pra ver se os seus liderados caminham com as próprias pernas. Porque eu, enquanto líder, Bruno, eu tenho que dar espaço para que meu liderado se desenvolva e cresça. Nós já falamos sobre isso. Eu, como líder, se eu tiver medo que o meu liderado cresça, com medo que ele pegue meu lugar, eu não sou um líder. Eu sou um egoísta. Aí entra em relação à postura, posicionamento. E isso é comunicação.
Porque daí o líder, ele Aham. não tá ali como simplesmente aquela pessoa que dá ordens, né? Jamais. Então Ele ele tá ali uma chega. pessoa que orienta caminhos. Olha, vai por esse caminho, que esse caminho vai dar certo. Tá? Ele está ali como ele desenvolve talentos. Quando ele orienta caminhos, ele fica olhando se aquele liderado está indo no caminho certo, se ele está conseguindo alcançar os objetivos. E em algum momento, quando ele percebe que o liderado está meio que titubeando, sem saber por onde ir, ele vai lá e fala: pera lá, tô aqui junto, vamos por esse caminho. Ou seja, ele acompanha as pessoas, ele acompanha os seus liderados. Você falou de uma coisa muito importante que faz parte da comunicação: ter a postura de líder. Não basta eu ser líder, eu tenho que ter a postura de líder. A postura corporal mesmo, porque o nosso corpo fala, nós já falamos sobre isso no episódio passado. A postura de líder e o tom de voz que eu uso para falar com meus liderados. O tom de voz, a suavidade na voz no momento de elogiar, ou uma voz mais segura no momento de cobrar algum objetivo. Enfim, eu preciso ter postura de líder, porque daí eu ganho a minha equipe. Né? E quando eu tenho postura de líder, nós já falamos sobre isso também, Bruno, eu ganho respeito e credibilidade junto aos meus liderados. Então, dentro da comunicação, a gente está falando de feedback, que é a primeira dica que eu tô dando. Agora eu tô dando a segunda dica. Tenha postura de líder. Nas empresas que eu dou consultoria, não é comum os líderes dizerem assim para mim: mas Cris, eu tenho medo de falar tal coisa. Eu tenho medo de me posicionar, porque se eu me posiciono, vai que as pessoas fiquem chateadas comigo, vai que elas não gostem mais de mim. Então, gente, o líder tem que se posicionar. Nem sempre o que a gente vai falar para os nossos liderados é o que eles gostariam de ouvir, porém aquilo que a gente vai falar é necessário para o crescimento da equipe. Quando a equipe cresce, ela apresenta resultados para a empresa e a empresa aumenta o número de vendas, aumenta o número de clientes satisfeitos, etc. Então, ter postura de líder é você saber a hora que você precisa, entre aspas, puxar a orelha e, entre aspas, dar o tapinha nas costas. Ô, Cris, Então, essa postura é muito importante. Eu, como líder, Bruno, eu não posso ficar em cima do muro. ô, Cris, você comentou sobre um erro comum Uhum. dos líderes, né, de Uhum. alguns líderes, que é a falta de comunicação, né? Uhum. E o excesso, às vezes, de achar que as pessoas sabem o que foi passado. Então, né, essa falta de comunicação. Além desse, o que você acompanha que, vamos dizer assim, é comum ver também? Você acredita que tem líderes que, às vezes, excedem vamos dizer assim, a barreira da amizade? Sim. Que levam as coisas para um ambiente, às vezes, muito social? Uhum. Qual que é algumas coisas que você poderia compartilhar com a gente, que as pessoas vão estar ouvindo e falar assim, a pessoa fala assim, pô, mas eu sou super legal com a minha equipe, eu não sou esse líder aí. Eu não preciso, a minha comunicação tá boa, né? Eu não sou grossão. O ser legal não quer dizer que eu seja um líder que me comunico bem e que faça com que a minha equipe seja mais produtiva e se desenvolva. O ser legal é uma coisa. O líder é legal. Em que sentido? Ele é legal pra bater um papo, pra contar piada e pra tomar chopp? Em que situação que meu líder é legal? Ou ele é um líder presente, aquilo que ele comunica, nós conseguimos entender e ele se preocupa se realmente a gente está indo pelo caminho certo. O que eu costumo ver é muito comum, Bruno. E eles depois falam: Cris, eu sabia que você ia ficar brava comigo. Brava no bom sentido. Isso os líderes falando pra mim. Porque o que eu digo sempre? Qual é o maior erro que eu vejo dentro das empresas? Com relação à falta de comunicação. Não há correção pontual. Eu vou dar um exemplo. O líder viu o fulano de tal batendo o maior papo com o ciclano do mesmo setor por meia hora. Batendo papo. E eu sou ali, tô olhando aquilo. Batendo papo, conversando de vida pessoal, conversando da balada, conversando do final de semana, eles estão batendo papo. Aí eu pergunto: e o que você fez? Cris, eu não fiz nada. Porque eu não sabia se eu devia falar, se eu não devia falar. Eu fico chateada deles acharem que eu não gosto dele. Eu falei: pera lá. Então, assim, o que eu mais vejo, Bruno, é o líder que não chama pontualmente aquele liderado que falhou em algum momento para realmente esclarecer as coisas. É o puxão de orelha? Se as pessoas quiserem entender que é o puxão de orelha, um puxão de orelha é respeitoso e feito realmente com amor. Não é um puxão de orelha em que eu vou humilhar a pessoa. Eu vou chamar esse liderado ou esses liderados individualmente e dizer: olha, eu estou observando que você está conversando há meia hora e depois você reclama que não tem tempo para trabalhar, que está muito apertado de serviço, mas olha o tempo que você está perdendo com o seu colega. Você está atrapalhando ele e atrapalhando você.
Ah, Cris, eu tenho que fazer isso? Eu falo, você tem. Ah, eu sabia, mas eu não tenho coragem. Então eu observo que o líder peca, ele falha quando ele se omite. Ele não tem a coragem de chamar pontualmente, ou seja, no momento em que está acontecendo o problema, e resolver aquele problema de comunicação. E aí, Bruno, eu falo assim, quando você não chama esse liderado, muitas vezes você não dá oportunidade para ele refletir sobre um erro e melhorar com relação àquilo. Você concorda comigo? A pessoa precisa entender aonde ela está errando. Aquilo que a empresa não está gostando, para que ela possa se desenvolver. Para lá, eu estou vacilando aqui, eu não vou fazer mais isso. Eu vou ter um outro comportamento. Então, a dica que eu dou, né? A gente tá falando de feedback. A gente falou que o óbvio, muitas vezes, é o óbvio para mim, mas não é para o outro. É aquilo que eu falei da cor da sua blusa. Eu posso ter entendido o que você recebeu como elogio. Você pode entender, porque a sua emoção não tá muito boa hoje, que só essa cor fica boa para você. Então, chegue, se aproxime do seu liderado. Eu falo isso desde o primeiro episódio, Bruno. Por isso que eu uso a palavra cuidador de pessoas. Quanto mais você se aproxima e conhece o seu liderado, mais você vai saber a forma de se comunicar com ele. Porque a forma que eu me comunico com o A não é a mesma forma que eu me comunico com o B. Eu acredito também que quando a gente conversa com a equipe, conversa com as pessoas que estão trabalhando conosco, é uma forma também da gente criar a cultura da empresa. Perfeito. E isso também ser uma forma deles, quando se transformarem em líderes daquela área ou do setor, eles replicarem isso dentro da empresa, e isso também ser uma cultura. E da onde nasce a cultura? Da comunicação. Olha, produtividade é comunicação, clima organizacional é comunicação, cultura organizacional é comunicação. Tudo isso nasce e se consolida através da comunicação efetiva de um líder. Então, você observa, quando a gente entra em empresas que já têm uma cultura consolidada, é porque a comunicação existe. Quando a produtividade existe, é porque existe a comunicação. Então, você observa que em cada item dentro da empresa, a comunicação está presente. E, infelizmente, Bruno, a gente percebe que as empresas se viram as costas para a comunicação. Elas não investem em comunicação. Eu vou falar de investimento em tecnologia, eu vou falar de investimento em capacitação de pessoas. Eu tenho que capacitar meu líder para que ele possa ser um bom comunicador. O líder não chega pronto. Eu sempre falo isso. O líder ele pode ter a parte técnica. A parte comportamental, a empresa precisa investir, precisa treiná-lo, precisa capacitá-lo. Porque em cada vertente de uma empresa está a comunicação. Eu trouxe um dado bem no começo da nossa conversa. 64%, Bruno, das empresas falham na comunicação. É muito, isso o mundo. É altíssimo. E grandes empresas como Nestlé fazem parte dessa estatística. Faz parte dessa estatística. É muito sério. Será que uma Nestlé não investe em pessoas? Claro que investe, mas ainda existem gargalos. Tá? Então, assim, a gente que está aqui nessa região, né, interior de São Paulo, a gente tem que perceber que o líder, ele pode até ter muito boa vontade, mas sem a capacitação, ele não vai conseguir alcançar os objetivos. Produtividade vai cair, ou já é baixa, vai continuar baixa, ou pior do que está. Cultura organizacional nunca vai existir. O clima organizacional sempre vai ser um clima ruim, onde as pessoas não se gostam, onde elas não se comunicam, onde elas mal se cumprimentam quando chegam no trabalho, porque isso não foi ensinado a elas. Ah, mas quer dizer que eu tenho que ensinar a educação? Mas se o líder chega e não cumprimenta os seus funcionários, como é que os seus liderados, eles vão entender? Muitas vezes ele começa cumprimentando 1 mês, 2 meses, 6 meses. Depois, ele vai ver que aquilo não é uma cultura. Ele vai se recolher também. Porque eu falo que tudo aquilo que é bom a gente pode espalhar e tudo aquilo que é ruim a gente também espalha. E quando eu espalho coisas boas, eu projeto exemplos bons, e quando eu espalho coisas ruins, eu vou projetar exemplos ruins. O meu liderado, ele vai ser eu sou o termômetro do meu liderado, né? Então, todos aqueles que estão me ouvindo, a questão é, como eu tenho me comunicado? Ah, Cris, mas a empresa que eu trabalho, eu sou líder de uma empresa, mas a empresa não se preocupa com a comunicação. Mas e você se preocupa? Você já apresentou algum projeto para a empresa para dizer como a comunicação é importante? Porque muitas vezes, Bruno, a gente tem a cultura de esperar que o outro faça, né? Mas eu, enquanto líder, posso estudar um projeto e desenvolver um projeto dentro da empresa. É onde que a gente vê que tem, em alguns casos, né, de empresas, que é onde um setor não conversa com o outro, né? Conversa com o outro. Então, o líder do gestor da parte de vendas não conversa com o time de marketing.
Isso em empresas grandes, sabe? Então, e pior, que não, há uma competitividade tão feia entre eles que eles omitem informações para que o outro não tenha o poder, porque a informação é sinônimo de poder. E quanto mais eu omito daquele setor as informações, eu acredito que mais para trás ele vai ficar e eu vou me destacar mais. Não, isso é burrice, porque eu sempre falo, todas as pessoas que são boas no que fazem têm espaço. Todos nós temos que aprender. Não é eu puxar o tapete do outro para que eu apareça. Eu preciso puxar o seu tapete para aparecer, Bruno, é porque eu não tenho capacidade. Tá? Então, assim, cuidado com essa hostilidade entre os setores. Hoje, para a gente ter essa integração de todas as partes da equipe, né? Independente do setor, né? Vou imaginar uma empresa de costura. Tem o setor do bolso, tem o setor que passa. Se isso não houver uma harmonia, né? E como que você Bruno. vê que os líderes, os gerentes de setores, eles conseguem quebrar essas crenças, essas às vezes, barreiras. Que às vezes tem dentro da empresa. Empresas muito tradicionalistas. De muito tempo, né? Passa de pai para filho, para neto. A pessoa acaba chegando na empresa e isso já está intrínseco lá. Como que essas pessoas como é que elas vão lutar contra essa onda? Elas têm que nadar contra a correnteza, né? É um tijolinho todo dia. Elas têm que ir mudando o comportamento a partir do comportamento delas. Então, o meu comportamento vai fazer com que o outro mude o dele. É de um mês para o outro, não demora anos, Bruno. A mudança de comportamento, se ela é feita com persistência, por isso que esse que chegou agora, com um novo olhar sobre a liderança, um novo olhar sobre a comunicação, ele precisa ir plantando aquela sementinha e sendo ele a pessoa que vai promover a mudança de comportamento das outras pessoas. E provando dia após dia que esse comportamento é necessário para que a empresa continue no jogo, porque senão a empresa vai sair do jogo, tá? O que eu vejo hoje, Bruno? Eu vou dar um exemplo. Vamos falar da comunicação, fazer uma analogia. Vamos supor que a gente tem um time de 10 pessoas na nossa equipe, tá? Eu trouxe um quebra-cabeça. Eu sou o líder. Chego pro meu time de 10 pessoas e falo assim, tem 50 peças para cada um de vocês. Então são 500 peças esse quebra-cabeça. Eu dou 50 para cada um dos meus liderados. Eu falo assim, e agora vocês vão ter que se encontrar para unir essas peças. Ou seja, eu disse para eles que é um quebra-cabeça, dei 50 peças para cada um, eu comuniquei mais alguma coisa? Não. Eu tornei fácil, não é fácil a palavra, eu tornei viável eles conseguirem a montagem desse quebra-cabeça em 1 hora, em 2 horas? Talvez não. Talvez não. O que eu precisaria dizer? Olha, gente, vocês têm um quebra-cabeça nas mãos, cada um tem 50 peças, e esse quebra-cabeça é a paisagem de uma praia. É uma praia com o oceano. Facilitou já? Aquilo que as pessoas iam ter que descobrir na marra, eu já dei para elas, eu comuniquei algo muito importante. E aí eu posso dizer assim, olha, para que vocês consigam cumprir esse objetivo, vocês têm que montar o quebra-cabeça em 1h30, por exemplo. Bruno, você tá com a parte da areia. João, você tá com a parte dos brinquedos e das crianças. Beltrano, você tá com a parte das ondinhas ali do continente. Ciclano, você tá com a parte de alto mar. E eu vou dizendo qual é a parte de cada um para que eles comecem a se unir e aquelas peças comecem a fazer sentido. Cris, o que você tá dizendo? Eu tô dizendo que quando o líder comunica com eficácia a sua mensagem, a produtividade vem. Agora, se ele jogar o quebra-cabeça na mão da sua equipe sem dizer o que é e qual o caminho para se realizar aquilo, não adianta, gente. Mas é óbvio. É óbvio para ele que comprou o quebra-cabeça e viu montado na caixa. Para que eles estão recebendo tudo picadinho, aquilo não é óbvio. E isso, Bruno, vamos trazer para as empresas, é muito comum. Os líderes hoje, infelizmente, eles não partilham com a sua equipe aonde se quer chegar. Sabe o tempo de Charlie Chaplin, aquele filme muito famoso, né? Sim. Onde só apertava o parafuso, o outro só batia o martelo. Muitos líderes ainda trabalham dessa forma, segmentando o trabalho. Faz por quê? Porque tem que fazer. Não explicando aonde se quer chegar, o motivo pelo qual tem que se fazer aquilo. Eu percebo muito isso nas empresas. Compartilhar para que a sua equipe alcance aquilo que você quer que ela alcance, dê subsídios para essa equipe, dê caminhos, dê estrutura para que ela consiga alcançar e motive.
Você falou do filme do Chaplin. Isso. E eu lembrei da Revolução Industrial, né? É isso. Então, os donos de empresas, né? Eles tinham várias pessoas na linha de frente. E eles fragmentavam cada vez mais a linha de produção. Exatamente. Por exemplo, aquela pessoa, que fazia a tampa da caneta. Ela não sabia como que funcionava o resto. Exatamente. Para aquilo não virar uma... É alienação. Virar uma futura concorrência. Então, perfeito. Eles faziam isso para deixar as pessoas... alienadas especificamente a fazer a tampa da caneta, por exemplo. E reféns da empresa, né? Reféns. Era esse o objetivo. Acredito que nessa fase que a gente tá, 2023, as pessoas estão cada vez mais percebendo que é o oposto, né? Exatamente. Então, cada vez mais as pessoas têm que ter informação. Tem que ter o todo para que ela consiga realizar aquilo que é a sua parte com maestria, com qualidade. Mas, Cris, como isso acontece? A comunicação. É o líder comunicando o tempo todo a forma de se fazer e o porquê se fazer. Já foi aquele tempo da escravidão, faz e pronto. Eu tenho que explicar aonde a gente quer chegar. Olha, gente, se nós fizermos assim, 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 nós vamos alcançar tal meta. Nós vamos alcançar tal objetivo. É dar uma visão de futuro para o seu liderado. O liderado tem que saber aonde a empresa quer chegar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, para que tudo aquilo faça sentido para ele. É só a comunicação que consegue efetivamente isso. Então vocês entendem como a comunicação não é simplesmente ser educado é muito importante, saber falar é muito importante, ter postura é muito importante, mas ela vai muito além. Ela é o cerne de uma empresa, ela é o pilar de uma empresa. Sem ela, nada acontece. Eu achei muito legal que você já acabou dando algumas dicas. Sim. Até para o líder se capacitar, né? Que é ter uma boa comunicação, ser educado. Ter postura, usar as palavras certas nas horas certas, nunca chamar a atenção das pessoas de um liderado na frente de outros liderados. Eu sempre falo, é fazer para você aquilo que eu quero receber de você. Se eu não quero que me chame atenção publicamente, eu não vou chamar a atenção sua publicamente. Se eu não gosto que gritem comigo, eu não vou gritar com você. Se eu não gosto que você seja ríspido comigo, eu não vou ser com você, Bruno. Então, assim, além de tudo isso que a gente acredita que seja óbvio, porque é a questão da educação, vai além disso. É comunicar para que a sua equipe saiba por onde deve caminhar para alcançar os objetivos da empresa. Você entende a produtividade, como ela está ligada diretamente com a comunicação? 100%. 100%. A produtividade, volto a falar, o clima organizacional, a cultura organizacional, a boa relação entre os times da empresa. É através da comunicação. Cris, esse episódio foi focado na comunicação. Que é uma habilidade importantíssima, né? Importantíssimo. Só tenho a agradecer a sua participação. Eu que agradeço, imagina. Falando em comunicação, gostaria que você compartilhasse com nossos ouvintes, as pessoas que acompanham o nosso especial, sobre um pouquinho o seu evento. Sim. E falando de comunicação, dos líderes, dos comunicadores que vão estar com você nesse evento. Sim, inclusive o Líder Mais, né, gente, que está chegando dia 11 de novembro agora, das 8 às 19 horas. Inclusive, nesse evento vai ter um grande palestrante que é doutor na área de comunicação. E o mais legal, ele desenvolve um projeto dentro dos hospitais de Bauru e região, falando da comunicação entre líderes e liderados. Ou seja, ele tem muito know-how. Ele vai vir falar, né, para dezenas de líderes sobre um trabalho que ele desenvolve com os líderes e liderados, que se chama O Meu Líder Me Ouve, mas Não Me Escuta. Né? E isso acontece muito. O líder que não quer feedback, ele não tem humildade, é aquela pessoa que o líder fala e ele não leva em consideração. E aí, todo resultado negativo vai acontecendo dentro das empresas, né? Então, assim, o Líder Mais é um evento, Bruno, que você está sabendo bastante. É um evento que está na reta final das vendas. As vendas estão sendo um sucesso. O segundo lote entrou no dia 26, né, de outubro, as vendas. Hoje nós estamos no dia 30, ele praticamente está esgotado. Nós estamos indo para o terceiro lote de vendas. E assim, é um evento, como eu sempre digo, veio para ficar. O Líder Mais, ele veio para ficar, porque eu acredito que esse evento, ele vai transformar a vida de muitos líderes. Então não é um evento que vai passar pela vida das pessoas, é um evento que tem muito a contribuir com a vida da sociedade da qual a gente faz parte. Os líderes, eles precisam virar a chavinha e entender que muito mais do que pessoas que dão resultados, eles são pessoas que cuidam de pessoas para darem resultados. É esse o grande conteúdo do Líder Mais, ouse liderar. Cris, deixa o seu @. @Cris Acosta Mentoria.
Quiser conhecer meu conteúdo, quiser conversar comigo, quiser saber mais sobre o Líder Mais ou os Liderar, tem um link lá, todo feito para você, né? E o meu trabalho está ali, gente. Eu sou, como o Bruno falou, palestrante, sou consultora empresarial, sou mentora profissional e tenho aí 20 anos de experiência nesse ramo de lidar com pessoas. Cris, muito obrigado. Eu que agradeço, Bruno. É um prazer sempre. Pessoal, estamos encerrando esse episódio muito especial. Para você que assistiu até o finalzinho agora, não está inscrito, se inscreva no nosso canal, clica no curtir. Lembrando que a nossa playlist com todos os episódios desse especial está no nosso YouTube. Para você que quer ver somente os cortes, quer ver uns highlights, ele relembrar alguns momentos desse programa e de outros, é Dream Podcast no Instagram e Dream Podcast no YouTube e Spotify. Para você que quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, quer ver um pouco das fotos de casamento, ver um pouco dos bastidores das nossas produções, é o Bruno Loureiro. Falando em produção, quero deixar para vocês agora os bastidores somente, deixar na íntegra esse vídeo, de um trabalho que a gente fez para a Melita. A gente fez um trabalho muito especial. A Melita veio com uma campanha mundial e nós, da cena produtora audiovisual, tivemos a honra de fazer parte desse projeto, fotografando. E eu vou deixar com vocês agora, assim que encerrar esse podcast, o vídeo do bastidores desse dia que a gente esteve na fábrica da Melita e a gente acabou fotografando, fez um material super legal. Eu vou deixar na íntegra para vocês o vídeo desse dia nosso com a Melita. Gente, vejo vocês no próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Pessoal, hoje vocês vão ver um pouquinho do nosso dia aqui na Melita de Avaré. Viemos fazer o material institucional da campanha Employee Branding 2023 Melita. Vem comigo.